Fala, eu sou o João, responde aí. Vamos bater um papo sobre função potencial? Bom, a gente vai ver um conceito novo hoje aqui, tá? A gente vai ver a função potencial, como calcula e para que ela serve. Vamos começar a dar uma olhada nesse exemplozinho, olha aqui, olha só. Digamos que a gente tem esse campo bizarro, então 2x, y ao quadrado, z ao quadrado, bem gigante, né? Não tem nem como começar a fazer essa questão. Principalmente com essa curva aqui, que temos exponencial, t ao quadrado, t ao cubo. Se a gente fosse tentar substituir aqui, a gente ia demorar uma eternidade para fazer, tá? Então, não tem como fazer esse tipo de questão diretamente. E a gente vai ver que, em algumas questões como essa, existe a tal função potencial, que ela vai ser um macetezinho para a gente, que vai ajudar a gente a calcular essa integral. Então, olha só. A função potencial ela é definida da seguinte forma. Existem alguns campos f que são iguais ao nabla vezes a função potencial. Então, esse fzinho aqui que é a função potencial. Calma, não entendi absolutamente nada. Como assim um campo igual a nabla? Quem que é nabla? Nem lembro isso. Olha só, nabla, que é esse triângulo de cabeça para baixo, ele é as derivadas em ordem. Então, ela é dx, derivada em relação a x, dy, derivada em relação a y, e derivada em relação a z. E a gente vai multiplicar isso por uma função potencial, ou seja, por uma função, algum carazinho escrito em termos de x, y, z. E quando a gente fizer essa multiplicação desse operador com a função potencial, percebe o que fica a igualdade? Então, o primeiro termo do campo, f1, ele vai ser igual à derivada de uma função potencial em relação a x. f2 vai ser a derivada da mesma função em relação a y, e f3 vai ser a derivada da mesma função em relação a z. Ah, maneiro. Só que isso não acontece para todos os campos. Existem alguns campos em que não tem como tu achar uma função que é derivada de um cara em relação a x é igual a f1, a derivada do mesmo cara em relação a y é igual a f2. Não é para toda função isso. Então, os campos que têm essa função são chamados de campos conservativos. Eles vão ser campos especiais, tá? Eles vão ter essa sacada aí, eles vão ter esse carinha por trás que é a função potencial. Então, entendemos que não vai ser toda a função, não vai ser todo o campo que tem a função potencial, mas beleza. Digamos que esse nosso campo tenha. Como é que a gente faz para calcular? Bom, para calcular a função potencial, a gente tem que usar as três igualdades. A primeira dizia que f1 era igual à derivada de f em relação a x, então que a função potencial a gente tem que integrar f1 em termos de dx. O segundo tem que integrar f2 em dy e a terceira tem que integrar f3 em dz. Juntando todas essas informações, a gente chega na nossa função potencial, beleza? Então, é assim que a gente calcula a função potencial. Mas, de novo, para que ela serve? Não estou entendendo como que isso tem a ver com a integral de linha. É porque existe uma aplicação muito maneira dessa função potencial. A função potencial ela serve para a gente para calcular integrais de linha simplesmente usando o ponto final e o ponto inicial. Ou seja, considerando que a nossa curva começa em A e termina em B, essa integral de linha vai ser igual à função de B menos a função de A. Beleza? Então é assim que a gente relaciona a função potencial com integrais de linha. Tá, mas vamos voltar para o nosso exemplo e vamos ver como é que a gente faz para calcular esse tal campo, essa tal função potencial, beleza? Vamos pegar um pouquinho mais na prática. Olha só, esse aqui é o nosso f1, 2x, y ao quadrado, z ao quadrado, e a gente tem que calcular a função potencial desse cara. Então, como é que fica? Integrando esse cara aqui em relação a x, isso aqui é constante em relação a x, e a gente tem que integrar nada mais nada menos do que 2x. Integrando 2x, x ao quadrado, repetindo as constantes. Beleza? Só que percebe que essa integral ela é indefinida. Então ela vai ter uma constante associada a ela. Digamos que a gente chame uma constante a, tá? Só que, de novo, essa constante é em relação a x. Foi em relação a x que a gente integrou. Então ela pode ser uma função de y, z. Beleza? Percebe o seguinte, se a gente deriva esse cara aqui em relação a x, essa constante toda some, essa função toda some. Então tá certinho, beleza? Vamos olhar então para a nossa segunda igualdade, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Integrando esse cara aqui em relação a y, de novo, 2y, então isso aqui vai ficar y ao quadrado, repetindo as constantes, x ao quadrado, z ao quadrado, mais integral de 2y é y ao quadrado, e aqui a gente vai ter uma constante b
que seja diferente de A, pode ser igual, mas pode não ser. Então vamos considerar que é diferente. Em termos de x e z, porque a gente integrou em y. Beleza, vai juntando as informações, tá? Vamos ser bem organizados nesse tipo de questão. Terceira igualdade, vamos integrar em relação a z. De novo, 2z, então fica x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Integral de 1 em relação a z é igual a z, mais a constante c em termos de x e y, beleza? Juntando essas três funções potenciais que a gente encontrou, olha o que aparece. Tem esse termo repetido, beleza? E todos os outros termos são ou constantes ou eles meio que se adaptam. Percebe só, y ao quadrado e z ao quadrado pode estar dentro desse a. Z pode estar dentro desse b e y ao quadrado pode estar dentro desse c. Percebe? Então se a gente juntar todas essas informações, olha como é que fica o nosso campo, a nossa função potencial. A função potencial ela fica assim. Esse cara aqui veio de todas, esse y ao quadrado veio da segunda igualdade, esse z veio da terceira. E a gente continua tendo uma constante, tá? Se você não acredita, a gente pode tentar fazer uma prova real. Como é que a gente faria isso? Se a gente derivar esse cara aqui em relação a x, tudo isso some e a gente volta a ter o nosso f1, tá? 2x, y ao quadrado, z ao quadrado. Derivando em relação a y, a gente chega no f2. E derivando em relação a z, a gente chega no f3, beleza? Então essa que é a cara da função potencial. E como é que a gente usa isso para calcular a integral de linha? A gente tem que usar aquele teorema da função potencial. Pegar o ponto final e o ponto inicial. Quem são eles? Bom, o enunciado disse que A começa com t igual a 0 e B é quando t é igual a 1. Então, quem que são esses pontos? O ponto A e o ponto B. A gente tem que usar a parametrização. Olha só. A parametrização diz que quando t é igual a 0, como é que fica? E elevado a 0, que é igual a 1, 0 ao quadrado, 0 ao cubo. E quando t é igual a 1, E elevado a 1, que é igual a E, 1 ao quadrado e 1 ao cubo. Beleza? Encontramos os nossos pontos. Agora o que a gente vai fazer vai ser pegar x, y, z e substituir aqui para achar o f de A. E x, y, z e substituir aqui para achar o f de B. Vamos lá? Então, olha só. O campo, a função potencial foi definida dessa forma aqui. A gente vai substituir B e a gente vai substituir A, tá? Separadamente. Então, vamos começar aqui substituindo B. Como é que fica? X ao quadrado, então, é ao quadrado vezes 1 vezes 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, então mais 1 ao quadrado, mais z, então mais 1. E a gente não pode esquecer da nossa constante k aqui. Substituindo a gente tem 1 ao quadrado vezes 0, mais 0 ao quadrado, mais 0, mais também a nossa constante k, beleza? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Subtrair f de b com f de A. Vamos lá, como é que fica? Esse cara aqui todo é 0, 0, 0. O k some com o k quando a gente fizer essa subtração, então por isso que esse k não tem problema estar aqui. Ele está na definição de f, a gente não pode esquecer ele quando colocar f, mas ele não vai aparecer na nossa resposta. E aqui a gente tem E ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1, isso aqui é igual a 2. Então a nossa resposta final fica f de b menos f de a é igual a E ao quadrado mais 2. Então a nossa integral de linha é igual a E ao quadrado mais 2. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!